É sempre uma alegria estar aqui para juntos louvarmos e bendizermos o nome do eterno Deus. Ontem eu recebi uma mensagem do nosso irmão presbítero Vlander, compartilhando comigo o material da classe de catecúmenos a respeito da história da igreja. E eu disse para ele que foi através dele que eu fui iniciado na história da reforma religiosa do século XVI. Então, estar aqui, ver o nosso irmão presbítero emérito, o presbítero Vlander, traz muita alegria ao meu coração. Meus irmãos, a reforma protestante, movimento iniciado por Martinho Lutero, há 506 anos atrás, teve grandes desdobramentos em diversos campos, no campo da religião, da política, da economia, da cultura, da educação, entre outros, de sorte que é apropriado e conveniente o povo de Deus se reunir para agradecê-lo e para honrá-lo por tão grande intervenção na história. A reforma religiosa do século XVI caracterizou-se especialmente pelo retorno às escrituras sagradas do Antigo e Novo Testamentos, promovendo dessa forma uma mudança no critério da verdade. No protestantismo, a verdade emana tão somente da Escritura, em detrimento da tradição ou de qualquer outra coisa. O retorno à Escritura oportunizou, bem como permitiu o resgate de importantes doutrinas bíblicas, tais como a suficiência de Cristo e a exclusividade da graça divina no processo de salvação do homem pecador. Hoje eu quero conversar com vocês sobre essa graça maravilhosa do Senhor que um dia transformou a nossa vida. E quero fazer isso a partir do precioso e encantador texto de Efésios, capítulo 2. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo nesse momento, no Novo Testamento, Epístola de Paulo endereçada aos Efésios. A minha versão é a revista e atualizada, ok? Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai celestial, estamos na Tua presença nessa noite e imploramos para que o Senhor fale conosco por intermédio da Escritura. Nós cremos que somente a Escritura tem autoridade divina para reger nossa vida, nosso culto, nossa teologia, nossa reflexão, e nós imploramos nesse instante que o Senhor nos dirija, que o Espírito do Senhor nos conduza nessa reflexão, nessa meditação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você está cansado. Nós estamos cansados. Somos um povo cansado. As manhãs de segunda-feira já começam nas noites de domingo. Nossa lista de afazeres não acaba.
temos casa para limpar, relatórios para entregar, fraldas para trocar, casa, filhos, escritório, cachorro, passarinho, gato, tudo requer nossa atenção. O governo quer mais dinheiro, quer mais impostos. As crianças querem brinquedos novos. O chefe quer mais performance, mais dedicação. O cônjuge quer mais atenção, mais carinho, mais amor. E a igreja quer que você sirva mais, ore mais, participe mais, contribua mais. Toda vez que recuperamos o fôlego, alguém precisa de mais alguma coisa. E cansa tentar solucionar os problemas e tentar corresponder à expectativa de todos. Diante desse cenário, o texto de Efésios traz verdadeiro alento, esperança para os nossos corações apertados e fragilizados. A Escritura afirma: pela graça sois salvos. Não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, é o que Jesus Cristo fez em seu lugar. O que salva é a graça divina mediante a fé, e isto não é algo que é proveniente de nós mesmos, mas é algo proveniente dos céus. No texto que lemos, o apóstolo Paulo trata sobre a graça de Deus, trata sobre a maravilhosa graça divina, e essa graça é capaz de transformar uma pessoa morta, espiritualmente falando, em seus delitos e pecados, como declara o verso 1, numa pessoa que tem vida em Jesus Cristo, como lemos no verso 5. A passagem trata sobre a graça de Deus e sobre o nosso estado, antes do contato com ela e depois. O texto trata sobre a graça e trata sobre a nossa condição antes da graça acontecer em nossas vidas, e também trata a respeito do que acontece depois que a gente entende a graça, depois que a gente é alcançado e tocado e reorientado pela graça do Senhor. Antes da graça, o texto é claro: havia desgraça, havia pecado. Havia inimizade em relação ao ser divino. Desgraça é uma palavra feia, não é? Ruim de se falar, ruim de se ouvir. Entretanto, desgraça comunica bem o nosso estado, o estado do homem pecador antes da sua rendição a Jesus. A palavra, apesar de forte e desagradável, descreve apropriadamente a condição do homem pecador. O texto ensina que antes da graça, a pessoa encontra-se morta espiritualmente em seus delitos e pecados. É a declaração do verso 1. Antes da graça, a pessoa anda segundo o curso deste mundo. É a declaração do verso 2. Antes da graça, a pessoa é filha da desobediência e da ira. Versos 2 e 3. Antes da graça, a pessoa vive segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Repare que nos 3 primeiros versos, Paulo trata sobre o estado do homem antes da sua conversão. Ele encontra-se morto em seus delitos e pecados. Meus irmãos, nós precisamos compreender que a narrativa registrada em Gênesis capítulo 3 não contém uma história ingênua e infantil sobre o furto de algum fruto. Nós não podemos ler o texto de Gênesis capítulo 3 da mesma forma que lemos o gibi do Chico Bento. Para muitos, história de fruto proibido ou subtraído lembra a peraltice gostosa da infância. Lembra aquelas aventuras da época de menino e de menina. Entretanto, o texto de Gênesis capítulo 3 registra um teste altamente radical do homem de submeter-se à palavra específica do Criador.
Ou seja, nós precisamos compreender que a queda do homem, o seu comprometimento com o pecado, foi, na verdade, uma tentativa de independência de Deus em todas as áreas da nossa existência. O homem buscou seus próprios ideais de bondade, de verdade, de beleza em algo fora de Deus, diretamente dentro de si ou indiretamente no universo ao seu redor. E porque buscou esse ideal inatingível, o homem trouxe para si miséria sem fim. Escrevendo sobre a queda do homem, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, fez uma afirmação muito apropriada que eu queria dividir com vocês. Eu me aventurei a pronunciar um nome em alemão na presença do presbítero Vlander. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é desse jeito que eu falei. Dietrich Bonhoeffer. Tá certo? Mais ou menos. Mas a frase é a seguinte: Adão fez de si mesmo Deus, e então já não tinha Deus. Adão fez-se de si mesmo Deus, e então já não tinha Deus. O pecado separou o que Deus havia unido, e uniu o que Deus separou. O pecado separou o homem de Deus e de seu próximo também. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. A respeito do pecado pode-se afirmar: o pecado é universal. O pecado é trágica e espantosamente democrático. Judeus e gentios são pecadores. Toda a humanidade encontra-se na esteira da corrupção. Acerca do pecado pode-se afirmar ainda que os homens estão em rebelião contra Deus, os homens estão sujeitos ao domínio maligno de Satanás, os homens são completamente incapazes de saírem sozinhos desse estado e, finalmente, os homens estão expostos, por conta do pecado, à justa ira de Deus. Meus irmãos, o pecado é aquela parte da doutrina bíblica e cristã que pode ser provada cientificamente, empiricamente. Basta abrir o jornal, basta assistir televisão, basta ser sincero e honesto ao avaliar, ao sondar o próprio coração e as próprias motivações. Nós somos pecadores, miseravelmente pecadores, de modo que reproduzimos o pecado que nos afeta e que nos prejudica desde os pródromos da história. Por conta do pecado a gente sofre e a gente faz sofrer. Paulo começa o texto tratando sobre a desgraça do pecado. Contudo, o texto vai avançar de forma positiva para a gente. Porque veja lá o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Após escrever sobre desgraça, Paulo escreve sobre graça. E o verso 4 começa com uma conjunção adversativa, mas, avisando e alertando o leitor para uma grande mudança que virá. O pecado do homem é abundante? Sim. Porém, a graça é superabundante, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Misericórdia, meus irmãos, é compaixão do coração, é empatia, é sentir o que o outro sente. E Deus, declara Paulo, é rico em misericórdia. E o texto avança: por causa do grande amor com que nos amou. Como bem afirmou João, Deus é amor. John Owen, um teólogo inglês do século XVI, certa vez fez uma afirmação muito curiosa que eu queria dividir com vocês. Você não pode causar maior turbação ao Pai, tampouco lançar sobre ele maior fardo do que pela sua grosseria. Como você completaria essa frase? Qual é a maior turbação, qual é a maior grosseria que podemos dirigir, lançar contra o Deus eterno? Para John Owen,
a maior grosseria que a gente pode fazer é não crer no seu amor. E o teólogo afirma que a maior grosseria, o maior fardo que a gente pode lançar sobre o Pai é não crer no seu amor, porque todo o plano de salvação tem como alvo a sua adoção como filho de Deus. Deus enviou o seu filho, o condenou e o abandonou na cruz, a fim de que você pudesse se tornar filho dele. De sorte que duvidar desse amor ou permanecer distante configura-se como uma grande grosseria contra o Senhor. E estando nós mortos em nossos delitos, verso 5, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí vem aquela frase gostosa de se ler e de se ouvir. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. O texto emprega no grego o tempo aoristo, que tem a função de conectar o passado com o presente e com o futuro. Verbos empregados no aoristo referem-se a eventos do passado que possuem desdobramentos e consequências no presente e também no futuro. O sacrifício de Jesus na cruz tem efeito no que diz respeito ao passado, ao presente e ao futuro. O crente pode contar com a graça de Deus em relação ao seu passado, ao seu presente e ao seu futuro. Isto é, a graça divina nos dá a capacidade de lidarmos com a nossa própria história sem medo, sem vergonha. A gente não precisa olhar para trás e evitar alguns capítulos ou abrandar as nossas falhas, porque não há nada que possa ser descoberto sobre nós que já não tenha sido coberto pelo sangue de Jesus. Não há simplesmente nada que possa ser descoberto sobre você que já não tenha sido completamente coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Nos versos 5 e 6, Paulo avança e declara que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Paulo conecta estágios e eventos do ministério público e terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, tais como sua vida, morte e ascensão. Minha impressão é que está saindo aqui, mas está valendo, eu vou encaixando. Paulo associa esses eventos da vida de Jesus à vida daqueles que creem, ou seja, há uma profunda e íntima relação entre Cristo e os que creem, de modo que o que primeiro tornou-se realidade para Jesus vai se tornar também realidade para aqueles que creem. Gente, graça é presente, graça é favor imerecido, graça é o favor gratuito de Deus. C.S. Lewis, escrevendo sobre graça, falou o seguinte: um homem com as mãos cheias de pacotes não pode receber um presente. A gente só recebe graça com as mãos vazias. É com essa percepção de que a gente não merece. Graça é para quem não merece. Graça é para quem tem consciência de seus deméritos. A graça não procura feitos que mereçam retribuição, porque a graça é unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação a gente que não o merece. Graça é isso. Paulo prossegue e afirma nos versos 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O reino de Deus, gente, não é formado por conquistadores. O reino de Deus é formado por conquistados. O reino de Deus não é formado por gente que merece. O reino de Deus é formado por gente que foi atingida pela graça do Senhor. Enquanto a religião opera com base no mérito, Deus trabalha com graça.
E a relação espiritual só é sadia, só é saudável, só é benéfica se estiver firmada nesse profundo senso de imerecimento. Caso contrário, a religiosidade se tornará patológica, se tornará doentia, se tornará violenta, se tornará agressiva. E eu queria compartilhar com vocês um pouco da experiência de John Newton. O pessoal lá da Segunda Igreja de Jundiaí ouviu isso recentemente, né? Vai ouvir de novo. John Newton nasceu no século XVIII e foi gente da pior espécie. Pirata, mercador de escravos, contrabandista de uísque, enfim, o homem era um crápula. Ele mesmo se declarou dessa forma depois. Entretanto, ele teve uma experiência de conversão a Jesus. A graça o alcançou e transformou a sua vida, de modo que ele tornou-se o autor da canção Amazing Grace, o hino mais entoado nos Estados Unidos até hoje, perdendo apenas para o hino nacional norte-americano. Dr. Billy Graham dizia que trocaria todos os sermões que ele pregou durante todo o seu ministério pelo privilégio de ter sido o autor da letra da canção Amazing Grace. E logo no início da canção, John Newton escreve poeticamente que a graça maravilhosa foi capaz de transformar um pecador como ele. Eu não manjo muito de inglês, mas no original, em inglês, não aparece lá a palavrinha sinner, aparece a palavra wretch. E wretch comunica a ideia de larápio, comunica a ideia de canalha, de crápula. John Newton diz: que graça maravilhosa é essa, que foi capaz de salvar um crápula como eu. Olha só o que eu fiz no passado. Quantas famílias foram destruídas, quantos sonhos desfeitos, e eu estive envolvido em tudo isso. Eu sei que eu sou um canalha, mas a graça maravilhosa do Senhor alcançou gente como eu. E se ela alcançou gente como eu, ela pode alcançar qualquer um. Portanto, não desista de orar, de implorar pela graça da conversão na vida de alguém. Para o Senhor não existem pessoas irrecuperáveis. Não tenha medo de se aproximar do Senhor, você não vai encontrar um tirano. Aquele que se aproxima sujo e arrependido de Deus, jamais o ouvirá dizer: outra vez? De novo? Você aqui com o mesmo papo, pedindo perdão pelas mesmas coisas? A pessoa que se aproxima arrependida, com o coração compungido e contrito, jamais ouvirá o Senhor dizer: outra vez? De novo? Já vimos o estado do homem antes da graça acontecer na sua vida, já vimos o que a graça opera em nossas vidas, e o verso 10 trata sobre o que vem depois da graça. A salvação pela graça é um lado da moeda, o outro lado aparece no verso 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A troca da preposição por, que indica causa, pela preposição para, que indica propósito, é de fundamental importância para compreendermos essa passagem. Paulo está dizendo que somos salvos por graça para as boas obras. Ninguém é salvo por conta de boas obras. Entretanto, o texto está ensinando para a gente que as boas obras não são opcionais. Boas obras não são opcionais na vida daqueles que tiveram um encontro verdadeiro e efetivo com o Senhor. Porque boas obras foram preparadas para nós na eternidade, a fim de que no presente nós tivéssemos condições de discernirmos essas boas obras, a fim de andarmos nelas, como expressão de amor a Deus e ao nosso próximo. Acerca desse tema, boas obras,
eu queria dividir com vocês a segunda sessão do capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, onde lemos o seguinte: estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus. Em João capítulo 15, verso 5, nosso Senhor declarou o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. Então nós precisamos de Jesus para a prática de boas obras. Porém, se eu nada fizer, nada será feito. E é aqui que a obediência e o amor se encontram na experiência da fé. Os mandamentos de Deus não são uma negação de sua graça e amor, são sua afirmação. Paulo harmoniza aqui com tranquilidade aquilo que Deus tem feito com aquilo que nós devemos fazer. O pensamento, a teologia de Paulo caracteriza-se por essa correlação frequente entre o anúncio da salvação e o apelo à obediência. Que boas obras podem ser vistas na sua vida? Que frutos o protestantismo tem dado? Há meio milênio. Quais boas obras podem ser vistas em nós, enquanto indivíduo, enquanto comunidade, enquanto protestantismo? Precisamos discernir essas boas obras a fim de andarmos nelas. Eu queria concluir essa breve reflexão estimulando você a confiar na graça do Senhor, a descansar nessa graça. Nós devemos seguir o exemplo daqueles 33 mineiros, 32 chilenos e um boliviano, que ficaram presos numa mina naquele acidente que aconteceu em agosto de 2010. No dia 5 de agosto de 2010, um colapso em um dos túneis da mina São José, na região do deserto do Atacama, no Chile, colapsou. E 33 homens ficaram presos a cerca de 700 metros debaixo do chão. Os homens estavam desesperados. Comiam 2 colheres de atum, uma porção de pêssegos e bebiam 1 gole de leite a cada 2 dias. Por mais de 60 dias, aqueles homens oraram, pedindo para que alguém os salvasse. Na superfície, acima deles, a equipe de resgate trabalhava de dia e noite, contando inclusive com o auxílio da própria NASA. Eles primeiro criaram uma estrutura para comunicação e depois iniciaram a escavação de um buraco. Não havia garantia nenhuma de sucesso, só que no dia 13 de outubro de 2010, aqueles homens começaram a subir, cantando canções e se cumprimentando. No momento mais difícil de suas vidas, eles tomaram a mesma decisão: alguém vai vir nos salvar. Ninguém deles respondeu à oferta de resgate com uma declaração de dependência, dizendo: eu dou conta, joga aí uma boa broca que eu saio daqui tranquilo. Aqueles homens olharam para a sepultura de pedra e concluíram: precisamos de ajuda, precisamos que alguém entre nesse mundo e nos tire daqui. Quando a cápsula de resgate chegou, eles começaram a subir. Jesus é a nossa cápsula de resgate. O Deus das alturas, como afirmou na época o reverendo Rubem Alves, é também o Deus das profundezas. O Deus das alturas é o Deus que se envolveu na história, que encarnou em Jesus, a fim de viver por nós, a fim de morrer por nós, a fim de nos reconciliar, a fim de nos reconectar com o Senhor. Jesus não chama os perfeitos para perto dele.
Aliás, gente perfeitinha demais é chata, né? Vamos convir, não é verdade? Jesus não chama os perfeitos para perto dele. De acordo com Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus chama para perto dele quem? Os cansados. Você que está cansado de tentar e não conseguir. Você que está cansado de sofrer. Você que está cansado de tentar fazer alguma coisa para atrair a bondade, a atenção e interesse de Deus. Troque o cansaço pela confiança. Troque o esforço pela certeza da graça. Confie na graça. Confie em Cristo. Somente a graça é o motivo de estarmos aqui. Porque se a igreja dependesse de homens, se a igreja dependesse de mim, já era. Mas por conta da graça do Senhor estamos aqui e haveremos de prosseguir para a glória do Senhor. Louvado seja Deus por esses 506 anos de história, que venham muitos outros anos para a glória de Deus e para testemunho e para trabalho cristão. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.